Bonjour, pessoal, tudo bem com vocês? O tutorial de hoje é especial para o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados. Uma maquiagem bem simples, clássica, é a clássica da maquiagem, que é delineado e boca vermelha. Muito fácil de fazer, espero que vocês gostem, então vamos lá. Começo aplicando base em todo o rosto, um rosto já limpo, eu lavei, hidratei, passei primer. E depois venho com a base, espalho bem a base. Esse é um pincel Dual Fiber, então ele ajuda a ficar bem mais natural a pele. A base, né, não ficar com um aspecto pesado. Logo em seguida, venho com corretivo. Esse é um dos meus corretivos favoritos. Ele é super sequinho e cobre bem. Passo nas olheiras e também passo um pouquinho nas manchinhas. Pó translúcido, né, para selar esse corretivo. Eu passo bastante pó na parte das olheiras e depois com o pincel eu espalho o excesso, eu espalho no restante do rosto, que daí não fica tão branco e a pele fica mais sequinha. Agora a parte do contorno, eu amo contorno no rosto. Faço ali, esfumo bastante, né, pra não ficar marcado. Faço nas laterais, na bochecha, na testa, né, pra dar uma disfarçada nessa testa grande. E um pouquinho no nariz também, que eu gosto. Agora um blush, eu passo... Esse blush, ele é rosinha, um rosa queimado, então ele fica super natural, porque ele não é muito pigmentado. Então fica com uma corzinha de saúde nas bochechas. Na parte de iluminação, eu tô amando usar esse iluminador líquido da Kiko antes desse iluminador em pó. Dá uma potencializada no iluminador em pó. Se você não tiver um iluminador líquido, pode umedecer o pincel e depois passar, vai deixar o seu iluminador mais forte, mais brilhoso.
Com a pele pronta, vou para a área dos olhos. Começo com o Paint Pot na cor Painterly da MAC, para deixar a pálpebra bem limpinha e para potencializar a sombra. Principalmente nessa maquiagem, que a pálpebra tem que estar bem limpinha, bem clarinha. Ops, eu derrubando o espelho. Com essa sombra clarinha Fox, dou uma selada em toda a pálpebra. Amo essa sombra. Eu sempre uso ela em praticamente todas as maquiagens que eu faço. Depois venho com essa sombra Tease da MAC e vou começar a esfumar a pálpebra. Ela é um marronzinho com fundo rosado, muito lindo. Vai deixar esse olho mais delicado, assim. Então, eu esfumo super leve, com a mão muito, muito, muito leve. O pincel pegando levemente na pálpebra. E aos poucos eu vou depositando a sombra, justamente para não carregar e não deixar essa área muito marcada. É somente uma marcação super leve de côncavo. E com o pincel mais fofinho, eu volto e dou uma esfumada para não ficar nada marcado. Esfumo, 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 para ficar super natural esse olho. Venho com aquela sombra Fox, a clarinha, e dou uma limpadinha ali no início. E agora, com o iluminador líquido que eu usei nas maçãs, eu vou passar aí na pálpebra, que vai potencializar a minha sombra em pó. Como ele já é brilhoso, né, vai ajudar a deixar essa área mais clara e ainda deixar a minha sombra mais brilhosa. Que é essa sombra da Mary Kay, desse trio, que eu amo essa sombra. Sou apaixonada nessa sombra, sempre uso para iluminar meu cantinho interno do olho. E olha tanto que fica bonito, que ela é super pigmentada. Então eu passo por cima do iluminador e fica um efeito muito lindo iluminado. Volto com um pouquinho daquele marrom, só para não deixar marcado a parte do iluminador com a sombra clara. E fica assim, maravilhoso. Novamente com a sombra Fox, essa begezinha clara, vou aplicar ela ali abaixo da sobrancelha com o pincel bem fofinho para não deixar nada marcado. E com a sombra da Mary Kay, passo bem pouquinho assim, bem rente ali a sobrancelha. Sem marcar, sem nada. Tomem muito cuidado para não deixar nada marcado. Agora o delineador, esse da Inglot, que é super preto, que, assim, fixa que, meu Deus, é um ótimo um ótimo delineador. E com minha amiga, companheira, fita adesiva, pra deixar o delineado, assim, super retinho e delicado. No cantinho interno, pessoal, tem que ter a mão muito leve pra fazer essa entradinha, pra ficar super fininho, bem sandy essa entrada. E tem que ser com a pontinha bem fininha do pincel. Retiro a fita, fica super retinho. Volto com um pouco da sombra Tease, do marronzinho. E dou uma aplicada mais um pouquinho ali no cantinho externo, com a mão super leve. E fica super natural e muito esfumado. Agora, com o delineador, eu vou passar rente aos cílios inferiores, pra ficar bem preto. E também ligando o delineado com a parte de baixo. Se vocês prestarem bem atenção, o delineador tá um pouquinho mais acima, mas é justamente com a sombra preta, essa Blackout,
eu vou esfumando e a metade do delineador vai ficar esfumadinho a parte de baixo. Então, fica muito delicado, mais moderno, assim, eu acho. E eu amo esse efeito de delineador esfumadinho na parte de baixo. Eu pego um pincel chanfrado, que é tipo um pincel de delinear, e para fazer essa parte rente ao delineador, pra não passar assim, porque tem que ter o efeito fininho e tal, acompanhar o formato do delineado. Mesmo esfumando abaixo, ele tem que acompanhar. Então, fica mais fácil com o pincelzinho de delinear. E depois, pego um pincelzinho mais fino de esfumar e dou uma esfumadinha ali embaixo, com um pouquinho só do marrom que usamos no côncavo. Mas é pra ficar harmônico o olho, um olho bem esfumado, um olho bem feito, nada de marcação. Um clássico da maquiagem, que é esse olho, e super moderno ao mesmo tempo. Pra dar um acabamento, eu uso essa sombra bege em todas as maquiagens que eu faço. Eu sempre faço esse processo da sombra bege, dando um acabamento, principalmente nessa parte inferior dos olhos. Com um lápis branco, eu passo na linha d'água. Se você tiver um olho grande e gostar de lápis preto, eu indico passar o lápis preto para diminuir um pouco o seu olhar, né? O lápis branco vai deixar seu olho muito estatalado. Agora uma sombra iluminadora ali no cantinho interno do olho, para deixar essa região bem clarinha. É uma maquiagem muito iluminada, chique ao mesmo tempo, iluminada, para te deixar muito linda. Agora um Curvex, preparando os cílios, né, para os cílios postiços. Eu sempre tenho que usar Curvex, porque os meus cílios são caídos. A colinha Duo, que é a minha preferida. E cílios postiços, né, gente? Pra dar um up na maquiagem. Cílios postiços muda completamente qualquer maquiagem. Máscara de cílios, bastante máscara de cílios, para unir os seus cílios com os falsos e para deixar bem pretinho os seus cílios, caso esteja claro por causa de sombra que caiu, de base. Então, para deixar bem pretinho os cílios e também unir os falsos com os seus verdadeiros. E cílios, e também, tem gente que não gosta de passar rímel na parte de baixo. Mas eu amo, acho muito bonito, então eu passo bastante em cima e embaixo. Batom, esse é o Diva da MAC. Eu vou usar ele nas laterais dos lábios. Vou usar 2 batons. Esse é um vinho, que eu amo esse batom. Muito, muito lindo. E ele é mate, mas ele é mais cremosinho, assim, não é aquele mate igual o Rubiu, que eu também vou usar, que é muito seco. Então, eu passo um pouquinho e vou contornando com o pincel.
Agora com um lápis vermelho de boca, é um vermelho mais vivo, eu vou contornar essa parte dos lábios pra depois vir com o Rubi-U, que ele é muito seco, então contornando fica mais fácil de passar ele. Então eu contorno em cima e embaixo e depois venho com o Rubi-U, que é um vermelho mais vivo, e passo mesclando, né, ele com o Diva, que é um vinho. Dá um efeito, um degradê nos lábios. E também deixa os lábios maiores, dá a impressão de lábios maiores, mais carnudos. Que eu amo esse efeito. E esse é o resultado da maquiagem. Eu amo essa maquiagem, é uma das minhas maquiagens preferidas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.